Graça e paz, irmãos, aqui é o pastor Nilson Teixeira com mais um vídeo, mais um áudio, agora capítulo 4 do Evangelho de João, e esse capítulo é um capítulo bastante extenso, nós vamos fazer por partes, ok? Vamos começar a nossa leitura. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Vamos parar por aqui por enquanto. Aqui nós temos o ministério de Jesus começando a crescer e começando a tomar proporções onde já não dava para ser ignorado. E aqui o texto diz que chegou a um ponto em que Jesus batizava mais discípulos do que João. Nós vemos aqui o final, se findando o ministério de João e o ministério de Jesus crescendo. João fica muito à vontade com isso, porque ele diz, na verdade, que ele é o amigo do noivo, Jesus é o noivo, e que ele, na verdade, importava que ele diminuísse para que Jesus crescesse. E aí esse ministério de Jesus começa a se tornar mais conhecido, maior, e os judeus começam a persegui-lo. E aí Jesus volta, deixa a Judeia e volta para a Galileia. E nesse caminho de volta para a Galileia, ele poderia fazer outro caminho, mas ele preferiu fazer o caminho através de Samaria. Diz o versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Interessante isso, era quase meio-dia. Jesus estava cansado, provavelmente o sol estava forte, e ele parou junto à fonte. Mas nenhum movimento de Jesus é em vão, nenhum passar de Jesus é em vão. Jesus sabia por que estava passando por aquele lugar, e Jesus sabia com quem iria encontrar naquela ocasião. Ali, no versículo 7, vindo uma mulher samaritana, disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher veio tirar água do poço e Jesus pediu a ela, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9, disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Duas coisas Jesus quebra aqui, é o protocolo. Primeiro, está falando com uma mulher, assim, em público, assim, ele era um judeu, e naquela época as mulheres não tinham o comportamento que tem hoje, né? As mulheres não tinham essa abertura que tem hoje, então já era uma quebra ali de um homem está falando com uma mulher, e ainda mais uma mulher samaritana, porque havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, que eles não se davam bem. O próprio texto cita isso. E a mulher ficou surpresa de Jesus estar falando com ela, sendo ela mulher e samaritana. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Versículo 13. Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Jesus está falando da água física. Se você bebe, você torna a ter sede. Mas a água que ele vai dar, versículo 14, a água que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Você, meu irmão e minha irmã, que recebeu a Jesus Cristo,
Jesus criou em você uma fonte de água viva, uma fonte que jorra para a vida eterna. Cada crente, cada um, tem em si uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte que pode suprir as necessidades espirituais de outras pessoas. Deus tem nos chamado para sermos fontes de águas que jorram para a vida eterna. Jesus fala isso a essa mulher: olha, a água que eu te der vai gerar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E essa fonte é abundante. E ela vem suprir as necessidades desse mundo. Esse mundo anda sedento, esse mundo anda carente, esse mundo anda necessitado, e nós temos em nós a fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, versículo 15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Nesse ponto, Jesus começa a curar a alma daquela mulher. Era aquilo que fazia com que aquela mulher fosse ao meio-dia tirar água. O horário de meio-dia não é o horário mais apropriado para ir ao poço tirar água, mas aquela mulher ia nesse horário por uma razão. Aquela mulher tinha uma vida que causava vergonha a ela. E o versículo 17 diz: respondeu ela: não tenho marido. Momento de sinceridade daquela mulher, onde aquela mulher faz a declaração. Quantas pessoas hoje não são sinceras com o Senhor? Quantas pessoas hoje se escondem? Eles têm os seus pecados e eles fogem das igrejas, eles fogem dos pastores, eles fogem de Jesus, porque eles têm medo, têm vergonha dos seus pecados. Mas Jesus não quer te condenar pelos seus pecados, Ele veio te salvar dos seus pecados. Se você é sincero em confessar, Ele te ajuda a ser livre desses pecados. Ele te liberta desses pecados, Ele te liberta desse passado. Foi o que aconteceu com aquela mulher. E no versículo 17 respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe bem Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Por quê? Aí Jesus revela: pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aquela mulher, naquele momento, reconhece que Jesus é um profeta, pelo menos. Ela disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque ela reconheceu algo de Deus em Jesus, ela começa a perguntar por questões mais profundas. Onde é o local de adoração? Eles estavam muito fixados ainda nisso, presos a um lugar para adorar. É Jerusalém? É aqui? Onde que é? E Jesus começa a revelar algo profundo que revelou aquela mulher, e porque Ele revelou aquela mulher, está registrado para nós. E é profundo para nós hoje também. Ele desvincula a adoração a um lugar. A adoração não é mais um lugar. A adoração não está relacionada a um templo, a uma construção. A adoração está relacionada agora a um coração que adora, um coração que adora em espírito e em verdade. Olha só. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É no Brasil, é no Japão, é nos Estados Unidos, é na França, é na Bélgica, seja qual for o lugar deste mundo, Deus espera que adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração que procede do coração, uma adoração que reconhece que Deus é Deus e que Ele não está vinculado a lugares, mas Ele está vinculado a pessoas, a corações
que o adoram em verdade. Em verdade. O texto de João, no capítulo 4, no versículo 25, e nós vamos encerrar aqui com o versículo 25 e 26, porque é a grande revelação do capítulo. Versículo 25 diz assim: disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Jesus se revelou a uma mulher samaritana. Ele se revelou como o Cristo, como o Messias. E Ele quer se revelar a você também como Cristo, como Messias, como Salvador do mundo, Salvador da sua vida. Aquele que pode te livrar dos seus pecados, aquele que pode fazer a diferença na sua vida, aquele que pode fazer com que você encontre um sentido. Quantas pessoas hoje não têm sentido na vida? Quantas pessoas estão se matando porque não encontram sentido na vida? Jesus é o sentido de todas as coisas e Ele quer entrar na sua vida e te dar esse sentido hoje. Deus abençoe. Nós vamos fazer uma pausa aqui e vamos retornar no próximo vídeo, terminando esse assunto com a mulher samaritana. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe com alguém, curta o vídeo, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Fique com Ele, fique com Deus e até o próximo vídeo, o próximo áudio. A paz.